eu convido o senhor Rafaelo de Ponzio para conversar conosco sobre o experimento de fertilização amazônica, perspectivas de longo prazo, o famoso AFEX. Vem cá, afetuosamente ao AFEX. Então, gente, boa tarde, meu nome é Rafaelo. Eu vou falar hoje para vocês do que o Zé já deu um spoiler, que é o AFEX, que é o Amazon Fertilization Experiment. E eu vou falar, hoje o objetivo vai ser mais explicar o que é o AFEX, que eu acho que tem muita gente que participa do PDB que não sabe direito o que é, e tentar mostrar como que a gente pode integrar no projeto, como que a gente pode fazer parcerias com o AFEX. Então tá, primeiro para a gente entender o que é o AFEX, a gente tem que entender por que ele foi feito, qual que é a ideia científica por trás dele. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico que mostra, no eixo Y a gente tem a concentração de nutrientes, e no eixo X a gente tem a idade do solo. Então, na maioria das situações, o que acontece? A gente pôs aqui dois principais nutrientes, um de origem mineral, que é o fósforo, e outro de origem biológica, que é o nitrogênio, de acúmulo biológico, que é o nitrogênio. Né? Então, solos novos, eles têm a tendência de ter uma alta concentração de nutrientes de origem mineral e uma baixa concentração de nutrientes de origem de acúmulo biológico. Pode passar, por favor? Então, esses solos estão mais ou menos nessa faixa aqui. Pode passar, por favor. Depois de um tempo, quando esse solo ele vai evoluindo, você vai ter uma diminuição na concentração dos nutrientes de origem mineral, por causa da lavagem, do intemperismo e de outras coisas, e um acúmulo dos nutrientes de origem biológica. Então, você vai ter ali os ciclos biológicos que vão acumulando, principalmente nitrogênio nesse solo. Pode passar. E, por fim, depois de centenas de milhões de anos, esse solo ele acaba ficando muito lixiviado e muito pobre, porque vai ter um determinado ponto aqui, depois do pico do nitrogênio, em que a baixa concentração de fósforo, que já foi muito lavada, ela acaba limitando os processos biológicos. Então, esse acúmulo de nitrogênio ele começa a cair. Tá? Pode passar. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem solos que são pouco desenvolvidos e novos, enquanto ali na frente a gente tem solos mais antigos que estão bem desenvolvidos. Pode passar. E a gente, em vários contextos de florestas tropicais, a gente está mais ou menos nesse ponto aqui. Não é exatamente na linha, mas mais ou menos nesse ponto, onde a gente tem uma grande concentração de nitrogênio, só que a gente já tem um solo que ele tem uma idade já um pouco mais avançada. Então, é um solo que tem uma baixa concentração de nutrientes minerais. E eu falei do fósforo, só que isso se aplica também, a gente vai ver mais para frente, com outros nutrientes de origem mineral, como cálcio, magnésio e potássio. Pode passar. Então tá, esse é um gráfico que foi adaptado do trabalho de Sati, que ele mostra a biomassa total de carbono nos ambientes tropicais ao longo do mundo. E a gente pode ver que quanto mais quente a cor, indica que você tem uma maior concentração de biomassa acima do solo nessas regiões. A gente pode ver que tem 3 locais que têm o maior acúmulo, 4, na verdade. Sudeste Asiático, centro da África, Bacia Amazônica e América Central. Pode passar. Certo? Só que só a Bacia Amazônica, só essa região aqui, ela pode representar 25% de toda a produtividade primária líquida do mundo, além de ter uma biomassa de carbono muito alta acima do solo. Pode passar. Então, pensando nisso, eu vou mostrar uns gráficos para vocês, mostrando como que é a situação de solos e de algumas florestas aqui na Bacia Amazônica. Então, aqui a gente tem um gráfico de Quezada e colaboradores, onde a gente tem a Bacia Amazônica, cada ponto desse é um ponto de amostragem, tá? E o tamanho da bolinha, o tamanho do círculo, indica a quantidade de biomassa acima do solo que tem naquela região. Quanto maior a bolinha, maior é a quantidade de biomassa naquela região. Então, a gente pode ver que pontos da Amazônia Central, do leste da Amazônia, eles tendem a ter uma bolinha um pouco maior do que pontos aqui da região mais andina e do escudo aqui embaixo. Pode passar. Porém, esses solos eles têm características físicas diferentes também. Então, nesse caso aqui, quanto menor a bola, indica que são solos que são mais profundos e mais drenados, enquanto bolinhas maiores indicam solos rasos e pouco drenados. Então, a gente pode ver que é o contrário. Na região andina, a gente tem solos mais rasos, enquanto aqui a gente tem solos mais profundos. Pode passar. Isso vai influenciar diretamente, isso tem influência, na verdade, da idade desse solo. Então, a gente pode ver que,
Quanto mais quente a cor aqui nesse gráfico, principalmente marrom, vermelho, indica que são solos de história geológica mais antiga. Enquanto cores como esse bege, que está pegando toda a região andina e essa região da Amazônia Oriental, indicam solos mais novos. Então, a gente pode ver que a Amazônia Central, que é a região que a gente está, o PDB, ela está meio que numa interface entre solos antigos e solos mais antigos, solos novos e solos mais antigos. Pode passar. Isso influencia diretamente na concentração dos nutrientes minerais que eu falei lá no começo, naquele gráfico. Então, aqui a gente pode ver, nesse gráfico da esquerda, a concentração de fósforo. Então, cada bolinha dessa é um local onde foi coletado. E a gente pode ver que o tamanho das bolinhas aqui ele é muito pequeno, indicando que a concentração de fósforo nessa região, no solo, é muito baixa. E a mesma coisa acontece para a soma de bases. Então, para cátions, magnésio, potássio, igual a gente pode ver. Enquanto na região andina, que são solos novos, essa concentração é bem maior. Pode passar. Pensando nisso, então, qual que é a influência dessa ausência de nutrientes no solo para a floresta, para os ecossistemas, para a biomassa e várias outras perguntas que podem vir junto. Uma maneira de responder isso, talvez a mais eficiente, seja fazendo experimentação. Então, a Ana ela fez um levantamento e mostrou que existem mais de 170 experimentos de fertilização de nutrientes no ecossistema terrestre, mas menos de 50 deles são em ecossistemas florestais. E experimentos de grande escala em florestas tropicais de terra firme não perturbada são somente 4 no mundo, tá? Um em Bornéu, um em Camarões, um na Costa Rica e um no Panamá. Então, daí, com a necessidade de se entender como a limitação de fósforo está influenciando a floresta, e a gente viu lá que a floresta amazônica ela pode representar até 1/4 da produtividade anual das regiões tropicais, surgiu, pode passar, por favor, o AFEX, certo? Então, o AFEX, eu vou explicar o que ele é. Então, ele está sendo feito nas áreas do PDB-FF. A gente pode ver que, dentre os projetos de fertilização que tem, ele se equipara com o Bornéu, mas ele tem uma concentração de fósforo muito baixa no solo em comparação aos outros. Isso vai ser importante mais para frente. Pode passar, por favor. Então, o que é o AFEX? Aqui a gente tem um mapa do 41, quem já foi lá conhece, então é o mapa da região do acampamento do quilômetro 41. Aqui em circular está onde é o acampamento, aqui está o ramal, e aqui está a parcela de 100 hectares das licitidáceas, só para dar uma localização para vocês. Então, o AFEX, igual o Zé já tinha falado, é um experimento fatorial completo, onde a gente vai fertilizar usando 3 grupos principais de fertilizantes: o fósforo, o nitrogênio e os cátions, que está envolvendo cálcio, magnésio e potássio. Tá? O que seria um projeto que é fatorial completo? Então, você vai ter os tratamentos individuais, a gente tem o controle que não tem fertilização, uma parcela com adição de fósforo, uma com adição de nitrogênio e uma com adição de cátions. E a gente também tem a interação entre elas. Então, a gente tem eles em pares e ele no total. O AFEX está distribuído em 4 blocos diferentes, que estão delimitados aqui, com uma distância mínima de 200 a 300 metros entre um bloco e outro, e cada bloco desse tem uma parcela com um desses tratamentos. Pode passar. Então, essa aqui é uma parcela da AFEX, ela é de 50 por 50 metros, e ela tem uma subparcela interior de 30 por 30 metros. Por quê? A gente faz a fertilização nessa área. Então, a gente tem uma área sensível de 30 por 30 metros, onde a maioria das amostragens são feitas para a gente tentar garantir um pouco mais que não tem influência do que está acontecendo fora da parcela. Então, a gente dá essa zona tampão de 10 metros aqui. Tá? Então, a maioria vai ser feita dentro desse 30 por 30, mas tem algumas coisas, por exemplo, vocês vão ver levantamento de árvores ou produtividade de tronco, que a gente não consegue fazer aqui dentro porque é muito limitado o espaço. Então, a gente acaba fazendo na parcela de 50 por 50. Pode passar. Como que é feita essa fertilização? A gente faz ela 3 vezes ao ano. A gente, então, em vez de jogar todos os fertilizantes de uma vez, a gente separa em 3 blocos de fertilização para ter um impacto menor nas plantas e também para, por exemplo, a gente fertilizou, teve uma chuva muito forte, então, de alguma maneira, foi lavada, para a gente ter mais garantia de que aquele fertilizante vai ficar ali. É realizado a lanço, então, naqueles bloquinhos de 10 por 10 metros, vai uma pessoa e vai na mão mesmo fertilizando essas parcelas, esses 8 hectares. O primeiro ano de... só uma coisa, em 2021 e 2022, por causa da pandemia, logisticamente, a gente não conseguiu ir 3 vezes a campo para fertilizar.
Então, a gente colocou somente 2 vezes fertilizante nas parcelas. Tá? Eu vou mostrar por que isso não é um problema dentro do contexto da AFEX. Pode voltar, por favor. O primeiro ano foi em 2017, em maio. Então, esse ano, a gente está concluindo o 7º ciclo de fertilização, o que indica que as plantas que estão naquele lugar já estão há 6 anos sobre a influência da fertilização. Pode passar. Então, aqui é só rapidinho uma análise bem superficial de como que estão distribuídas as parcelas e os blocos da AFEX. Isso aqui é o NMDS com os 2 primeiros eixos, tá? Então, a gente tem uma composição das parcelas, cada bolinha é uma parcela. E aqui a gente está vendo como que os blocos têm uma composição florística muito diferente um dos outros. Então, a gente vê vários agrupamentos. Bloco 2, bloco 3, bloco 4 e bloco 1. Pode passar. Só que se a gente pega as parcelas... Isso. Se a gente pega as parcelas, a gente não teve nenhum tipo de agrupamento. Então, isso é uma informação importante que as parcelas estão bem distribuídas, os fertilizantes estão bem distribuídos entre a diversidade que tem em florística nas parcelas. Pode passar. Então, tá. Eu vou falar um pouco do baseline da AFEX, então. Pode passar, por favor. A gente vai usar esse modelinho aqui, porque o AFEX ele usa principalmente 2 vertentes de trabalho no baseline, o abaixo do solo e o acima do solo. E o AFEX, o baseline dele, ou seja, as amostragens que a gente sempre tenta fazer para ter uma informação anual sempre, tem muito a ver com a produtividade ecossistêmica e com o ciclo do carbono e a eficiência do uso do carbono por essas plantas. Pode passar. Então, aqui eu vou citar qual que é a região que a gente está trabalhando das plantas, da vegetação, e aqui é a nossa parcelinha, e aqui vão ser quantos pontos de amostragem, em qual quadrante a gente está amostrando, para vocês entenderem se vai ser uma amostragem na parcela inteira ou só naquela zona sensível, tá? Pode passar. Então, abaixo do solo, a gente faz o estoque de raiz, que é uma coleta anual, então a gente quer ver quanto de raiz que tem naquele ambiente, se está aumentando ou não. E de 3 em 3 meses, a gente faz a produtividade dessas raízes. Associando os 2 dados, a gente consegue ter também o turnover dessas raízes. Tá? Pode passar. E a caracterização do solo ela é feita semestralmente, então a gente tenta fazer uma coleta de solo logo após a fertilização, depois de umas 2 semanas ou um mês, e uma coleta de solo um mês ou logo antes da primeira fertilização do ano seguinte, para a gente entender se esse solo está mantendo a quantidade de nutrientes nele ou não, o que está acontecendo depois de um ano que esse solo está sendo lavado. Eu esqueci de falar, desculpa, a fertilização é feita no início do ano, na estação chuvosa, tá? Entre janeiro e maio, justamente para o fertilizante conseguir entrar no solo. E a respiração do solo, ela vai ser feita mensalmente. Aqui eu estou falando baseline, que é o ideal, não quer dizer que a gente conseguiu fazer ou que está conseguindo fazer tudo. Isso era o que a gente teria como ideal. Pode passar. Em relação ao material lenhoso, à produtividade de tronco, a gente faz a produtividade, a gente tem 2 amostragens principais. Uma é o censo anual, de mais de 5.000 árvores, o Zé já mostrou a quantidade de árvores que a gente tem na AFEX, né? E a gente também instalou mais ou menos em 1.200 árvores os dendrômetros, que é um valor que a gente acompanha o crescimento fino e que tem a ver com a sazonalidade de mais de 1.200 árvores. E a gente também pretende fazer a respiração do tronco todo mês. E vocês podem reparar aqui que árvore é muito difícil a gente usar o 30 por 30, a gente acaba usando 50 por 50, tá bom? Pode passar. E, por fim, a gente tem o dado de produtividade, que é quinzenal, que é a produtividade de serrapilheira, principalmente do dossel, que a gente usa com coletores de serrapilheira. E a gente tem uma campanha anual de respiração e fotossíntese foliar. Pode passar. Então, o AFEX ele ficou principalmente dividido em 2 momentos diferentes. Em 2017, ele começou, em maio de 2017, e ele deu uma pausa durante a pandemia, certo? Então, eu vou dividir daqui para frente em 2 momentos. O AFEX de 2017 e 2019, que foi, pode passar, que foi um projeto que foi principalmente financiado pelo NERC, pela Universidade de Exeter também, só que a gente não pode esquecer que teve muito auxílio do PDB, CNPq, FAPEAM e CAPES, com bolsa de estudo, com várias outras coisas. E o segundo momento, pode passar, que foi do meio de 2022 até mais ou menos 24, 25, e aí a gente tem que ver quando vai ter pessoal e financiamento para continuar. Que está sendo financiado principalmente, pode passar, por um universal do CNPq. Pode passar. Então, o que já foi feito? Aqui eu tenho uma lista, porque tudo praticamente do que foi feito na AFEX foi feito
pelos estudantes e pelas pessoas que foram técnicas do projeto durante todos esses anos, certo? Então, aqui eu tenho uma lista, pode passar, das pessoas que fizeram mestrado e doutorado coletando dados durante esse período pré-pandemia. Então, todo mundo que está de marrom foi quem já defendeu, e quem está de preto é quem já está quase defendendo, que são 3 alunos de doutorado, certo? Ou deveriam estar. Então, a Ana trabalhou com caracterização e produtividade da serrapilheira. Eu vou falar rapidinho o que cada uma pessoa fez, para vocês verem como que, tudo bem, o Afex tem aquele baseline importante, só que as ramificações do projeto podem levar a muitas outras pesquisas, tá? A Ana trabalhou, então, com caracterização da serrapilheira e com produtividade de serrapilheira. O Felipe ele trabalhou com dinâmica de plântulas nas parcelas. A Lara trabalhou com produtividade e trocas gasosas de folhas de dossel. A Jéssica Campo trabalhou com dinâmica de plantas de subbosque. A Jéssica Rosa trabalhou com raízes e produtividade, toda a parte dos traits das raízes. A Nívia foi o projeto que o Zé mostrou, que trabalhou com a fenologia reprodutiva. E no doutorado, o Cláudio trabalhou com comunidade de formigas nessas parcelas. O Giovanni trabalhou com decomposição da serrapilheira e a caracterização do solo. A Sheila está trabalhando com teias alimentares e com macrofauna de solo. A Lainara também trabalhou com raízes, toda a parte de produtividade, caracterização. E a Fernandinha Ellen trabalhou com a parte de ciclo do carbono e produtividade. Pode passar. Então, teve muita coisa acontecendo na FEX. Eu não vou conseguir mostrar todos os resultados. Aqui eu vou mostrar as 3 publicações que a gente tem até agora daquele período. Tá? A primeira publicação foi da Lainara. Pode passar. E a Lainara ela mostrou umas coisas muito interessantes em relação às raízes do ecossistema ali na FEX. Aqui a gente tem a produtividade de raiz e aqui a gente tem a profundidade que essa raiz está. Vocês vão ver que a maioria dos gráficos que eu vou apresentar daqui para frente, ele sempre vai ter 2 barras, que conta a presença ou a ausência do nutriente. Então, aqui tem nitrogênio, fósforo e cátions. Tudo que é cinza tem a presença, são as parcelas com a presença do nutriente. Tudo que é branco são as parcelas que não têm o nutriente. Então, a gente pode ver que a adição de fósforo, ela aumentou a produtividade de raízes do ecossistema. Pode passar. Só que uma coisa muito interessante que ela viu que não era esperado é o quê? Que a adição de cátions também está influenciando essas raízes. Ela viu que teve um aumento no diâmetro das raízes com a adição de cátions e um aumento na colonização por micorrizas também. Tá? Pode passar. Uma outra publicação nossa foi a publicação da Fernandinha, que foi a primeira vez que teve uma evidência direta da limitação de fósforo na produtividade da floresta amazônica. Tá? Esse trabalho é muito importante porque ele acabou culminando no trabalho de todo mundo junto. Foram anos de coleta de produtividade de raiz, de tronco, de serrapilheira, muita triagem. A gente ficava muito tempo triando todo mundo junto. Então, foi o trabalho conjunto do projeto como um todo que fez esse trabalho funcionar. Pode passar. Então, aqui, lembrando o nosso exemplo aqui, a gente vai tentar equiparar com esses gráficos que estão aqui. O que a gente viu nesse caso? Aqui tem a produtividade total da serrapilheira, enquanto no eixo a gente tem a ausência e a presença de fósforo. E aqui a gente tem ele composto em fósforo, cátions, nitrogênio, raízes, tronco e serrapilheira. Tá? Então, o que a gente pode ver? Que a produtividade total das nossas parcelas, elas aumentaram com a adição de fósforo. A gente pode ver lá em cima como que está maior. Porém, essa produtividade ela está sendo guiada principalmente pelo aumento na produtividade de raiz e o aumento na produtividade de serrapilheira, enquanto a produtividade de tronco não mudou. Tá? Pode passar. E, por fim, tem o trabalho do André, que ele colocou a representação do ciclo do fósforo no modelo Julis. E pode passar, por favor. E eu coloquei isso aqui, que é uma coisa muito interessante de como que os dados de um projeto experimental como esse podem ter várias ramificações. Então, aqui está o modelo, como que o fósforo está influenciando em todos os modelos deles lá. Só que uma coisa que ele fala, que é muito interessante, é que, sem esses dados de como que isso está acontecendo de verdade, você pode ter uma determinada simplificação das predições do que pode acontecer com o futuro da Amazônia num cenário de mudanças climáticas. Tá? Pode passar.
O que está sendo feito agora? A gente tem uma aluna de mestrado, que é a Bruna, que trabalha com a Helicônia, e esse tanto de gente fazendo doutorado, que eu também ia falar o que estão fazendo, mas meu tempo está sendo comido, então vou pedir para passar logo, mas a gente ainda tem muitos alunos trabalhando na FEGS e coletando os dados agora. Pode passar. E o futuro? Pode passar. O AFEX, ele foi pensado em ser um projeto de longa duração. É muito importante que ele seja de longa duração. Por exemplo, a gente viu que não teve mudança nenhuma na produtividade de troncos nas parcelas do AFEX. No Panamá, que tem 5 vezes mais fósforo do que o AFEX, eles demoraram mais de 10 anos para ver isso. Então, a gente precisa que o AFEX tenha uma duração longa para a gente conseguir responder outras perguntas além dessas iniciais que a gente já respondeu. Pode passar. Pode passar também, por favor. Então, por exemplo, todos os parâmetros, não só esses, esse aqui eu usei de exemplo, mas todos os parâmetros que todo mundo encontrou nas teses, nas dissertações, nos primeiros anos, o que será que acontece com eles? Será que tem um aumento? Será que essa barra vai ficar mais distante dessa? Será que esse foi o máximo, tem esse pico e depois estabiliza? Será que vai ter uma retração depois? Isso a gente não sabe, a gente precisa continuar com as amostragens de forma intensa para a gente conseguir descobrir isso. Pode passar. Isso vai ajudar muito a gente a entender o sistema e tem informações que podem até ajudar a tomada de decisões frente às mudanças climáticas. Tá? Pode passar, por favor. Então, tá. Pensando nisso, o AFEX ele tem um desenho experimental que está ativo há 7 anos e é exclusivo, é o único experimento dessa proporção em toda a bacia amazônica. Pode passar. E, além disso, a gente tenta os trancos e barrancos, mas está conseguindo manter esse baseline robusto para ajudar em vários outros projetos. Pode passar. E uma prova disso, é um spoiler aqui do doutorado de Giovanni, que ele fez a caracterização do solo. E aqui a gente tem solos que não teve adição de fósforo, e aqui foram solos que tiveram adição de fósforo depois de 3 anos de fertilização. Então, a gente pode ver que, realmente, os solos eles foram de entre 50 e 100 microgramas por quilo para 200, 250. Então, realmente, aquele ambiente ali ele está com uma quantidade de fósforo maior. Pode passar, por favor. Então, o AFEX ele é um incrível laboratório experimental e, de verdade, tem infinitas possibilidades. Todas as perguntas que você pode fazer no ambiente natural, você também pode aplicar para como que isso funcionaria em um ambiente sem a limitação nutricional. A gente fala muito de fertilização, mas o AFEX ele trabalha como que essa floresta, como que esses processos iam funcionar se não fosse limitado por fósforo, por cátions, por nitrogênio, por aí vai. Pode passar, por favor. E como que a gente pode integrar mais o PDB e o AFEX? Quais são umas ideias que a gente teve de como que a gente pode se unir para ter um futuro muito grande de longa duração, que eu acho que é o objetivo desse encontro, né? Pode passar, por favor. Primeiro, é uma conversa que a gente já tinha até tido. O AFEX, querendo ou não, agora é um projeto de média duração, e a gente tem uma amostragem já de um tempo. Então, por que não o AFEX fazer parte das parcelas permanentes do PDB-FF também? O PDB ele começou de forma experimental, certo? Fazendo os fragmentos, então, isso é uma ideia que se pode pensar também, integrar como uma parcela permanente do PDB. Pode passar. Eu acho que o AFEX poderia ser um braço experimental muito importante e diversificado dentro do projeto, então tem uma ideia, um conceito que não teve antes. Eu sei que já teve experimento de fertilização nas capoeiras, no PDB, né? Só que de forma sistemática, da maneira como está sendo feita, poderia ser um braço bem interessante de se ter no PDB. Pode passar. A aplicação dos dados da AFEX tem enorme potencial em vários temas, dentre eles as mudanças climáticas. E pode passar. Acho que o AFEX, a gente está conseguindo costurar algumas parcerias nacionais e internacionais, então vai vir já veio o grupo de Viçosa, da UFMG, tem pessoas da Suécia que estão querendo vir, pode passar. E algumas amostragens que a gente faz lá, elas têm um nível tecnológico alto e têm uma complexidade alta, então essas parcerias poderiam também aumentar a parte de inovação tecnológica para os 2 projetos, pode passar. E aí tem várias possibilidades de pensar, isso é uma coisa que eu não concordo tanto, mas, por exemplo, será que, como é um experimento de fertilização, mesmo sendo em floresta primária, um experimento de ecologia básica,
Será que teria alguma aplicabilidade nesse contexto agropecuário das F3 que foi falado a semana inteira? Tá? E para o AFEX, ele fazer parte do PDB, ele seria já é parte do PDB, na verdade, né? Só que a gente conseguir integrar mais as coisas, conseguir pensar em financiamentos, em planejamentos juntos, colocando o AFEX como parte do PDB, daria para o AFEX muito mais robustez e solidez para continuar fazendo essa pesquisa básica que a gente está fazendo. Tá? Pode passar. E, além disso, se tudo der certo, daqui a uns meses, vai começar a funcionar o Amazon Face, que é um experimento de fertilização da atmosfera. Então, eles vão começar a bombear gás carbônico para simular como que vai ser a atmosfera daqui a alguns anos. Então, seria uma possibilidade de integração muito grande entre esses dois projetos também. Tá? Pode passar. Eu falei muito rápido aqui, mas o AFEX, igual eu tinha citado antes, ele é feito por muitas pessoas desde o começo, assim, e muitas pessoas trabalharam como técnico e técnicas, muitos alunos e alunas, pesquisadores. Então, é um projeto que seria muito bom e a gente ficaria muito feliz se a gente conseguisse manter ele durante muito tempo, porque ele formou muita gente. E estar no PDB deu todo um apoio logístico e um apoio institucional e várias outras coisas que, talvez, se a gente tivesse em outro lugar, a gente não teria conseguido fazer. Então, é muito bom que a gente esteja trabalhando junto com o PDB, com toda a ajuda que o PDB dá para a gente. Obrigado.